O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Os preços até 15 de abril continuam iguais aos da última segunda-feira. A ministra da Economia garante que o salário real será preservado. O presidente Collor leva o plano econômico ao Congresso. Pela primeira vez, um presidente atravessa a pé a Praça dos Três Poderes com todos os ministros. Nossos comentaristas que passaram o dia todo de plantão em Brasília vão explicar nesta edição os detalhes das mudanças na economia. Veja agora no Jornal Nacional. O presidente Fernando Collor anunciou logo no início da manhã as medidas que mudam a vida do país. O anúncio foi feito numa reunião com o Ministério e as lideranças dos partidos. Depois ele foi ao Congresso, recebeu missões estrangeiras e ainda surpreendeu muita gente. Hoje, um novo estilo de trabalho pousou no Planalto. O presidente Fernando Collor chegou de helicóptero às 6h40 da manhã para a primeira reunião do Ministério. O presidente ainda esperou 15 minutos pela ministra da Economia, a única que chegou tarde, e abriu a reunião que confirmou a habilidade dele em usar o poder da comunicação. O anúncio das primeiras medidas do governo Collor foi transmitido ao vivo para todo o país, num horário em que muita gente ainda estava em casa. Às 10h30 da manhã, o presidente Fernando Collor de Mello inovou e surpreendeu outra vez. Saiu a pé para ir ao Congresso Nacional. A caminhada de 4 minutos foi outra oportunidade para que as câmeras registrassem mais esta marca do estilo Collor. De volta ao Palácio, o presidente continuou a tarefa de receber líderes estrangeiros que vieram para a posse. No final da tarde, outra surpresa do novo presidente. Os dragões da independência se prepararam para a saída dele pela rampa do Palácio. Mas a centena de pessoas que esperava ver o presidente Collor viu frustrada o helicóptero decolar pelo outro lado do Palácio. O ritmo de trabalho do primeiro dia de governo do presidente Fernando Collor parece ter sido ditado muito mais por uma tendência do que por uma simples coincidência. Para amanhã, sábado, o presidente reservou o dia inteiro para despachar normalmente aqui no Palácio do Planalto. Os funcionários do Palácio já foram avisados para chegar às 8 da manhã e para se prepararem para um dia de expediente normal. O presidente Fernando Collor anunciou logo cedo o programa econômico para os ministros e lideranças políticas. O presidente dividiu as medidas em 3 blocos, começando pelo que ele chamou de saneamento moral. 1. Abuso econômico. Passa a dar até 5 anos de cadeia neste país. Esconder mercadorias. Exagerar nos preços. Iludir o consumidor. Levará para trás das grades o gerente, o diretor e o dono da empresa. 2. O funcionário público que participar de atos lesivos ao fisco será demitido e será preso. 3. Extinção de todas as mordomias, pagamentos disfarçados de salários, etc. 4. O anonimato da riqueza escusa, conseguida com sonegação, está extinto. Acabaram os títulos ao portador e o sigilo protetor até de criminosos. 5. As grandes fortunas passarão a pagar sua contribuição para sanear o país. 6. Os ganhos de capital obtidos nas bolsas de valores passam a ser tributados, encerrando-se assim uma odiosa discriminação. O presidente Fernando Collor determinou ainda que o déficit público este ano seja 0. Para isso, ele adotou as seguintes medidas: reforma administrativa com o fechamento de ministérios, autarquias e empresas públicas e afastamento de maus funcionários. Suspensão de todos os subsídios, inclusive os concedidos às exportações e à informática. Os agricultores passam a pagar imposto sobre os lucros. Redução da perda de receita pela indexação dos impostos devidos à União e a atualização das alíquotas do imposto sobre produtos industrializados. Reajuste de preços públicos. O presidente Fernando Collor falou ainda sobre as medidas de modernização da economia.
1. A flutuação cambial sob controle do governo. 2. Redução das barreiras à importação e estímulo à participação de capital estrangeiro no desenvolvimento nacional. 3. Demarragem de um ambicioso programa de desestatização. 4. Privatização de débitos para com a União, através de leilões de indivíduos interessados em receber dívidas atrasadas do governo federal. 5. Criação de certificados de privatização, instrumento de viabilização rápida do processo de desestatização, que serão adquiridos compulsoriamente por instituições financeiras, fundos de pensão, companhias seguradoras, etc. Sobre preços e salários, o presidente Fernando Collor determinou o seguinte: os salários de março vão receber a inflação integral de fevereiro. Os preços voltam aos valores do dia 12 de março. No dia 15 de abril, começa a política de prefixação de preços e salários. O presidente determinou ainda o pagamento de mais impostos nas aplicações do mercado financeiro. E o cruzado novo é substituído pelo cruzeiro. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Que Deus nos ajude.